Fluminense acerta com 2 jogadores e divulga informações sobre a situação do lateral direito Guga, que deixou o gramado na partida contra o Bragantino lesionado. Além disso, o Renato Gaúcho pretende observar jovens jogadores do Fluminense, da base, e 2 deles se destacam nessa lista. E tem também uma informação importante sobre o jogo contra a União Espanhola pela Copa Sul-Americana. O estádio ainda não está definido, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui. Então, desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. O Fluminense acertou a contratação de um jovem jogador para as suas categorias de base. Quem traz essa informação para nós é o portal Xerém Stuff, que dá conta de que o Fluminense acertou com o zagueiro e também volante Guilherme Alves, nascido em 2010, que jogava na Portuguesa Santista, lá do litoral paulista. O jogador também é conhecido como Militão e ele chega para o Sub-15 tricolor, Pode seguir aí os passos de alguns ídolos históricos do Fluminense que também jogaram na Portuguesa Santista antes de chegar por aqui, como por exemplo o lateral esquerdo Marco Antônio, o meia/atacante Samarone também, chegaram no Fluminense vindo da Portuguesa Santista, foram, parte ali do elenco tricolor do título de 70, tá aqui atrás tem um quadro aqui atrás desse título ali, Marco Antônio, lateral esquerdo, Samarone, atacante, vieram da Portuguesa Santista, mas o Fluminense buscando esse jogador, zagueiro e também volante, Guilherme Alves, também conhecido como Militão, o apelido dele, para o seu Sub-15, mais um fruto dessa captação tricolor muito forte em Xerém. O Fluminense foca muito nisso, de além de desenvolver os jogadores da sua categoria de base, para utilizar, claro, na equipe profissional, também fazer vendas, o Fluminense também faz essa captação ao redor do país inteiro. Jogadores jovens que se destacam, o clube traz para Xerém. A gente tem vários casos, John Kennedy veio de Minas, o André veio lá da Bahia, o Martinelli veio do interior de São Paulo, o Evanilson veio lá do Ceará, enfim, casos assim não faltam no Fluminense. Que o Guilherme Alves possa ser, então, mais um caso de sucesso do tricolor. E além da chegada do Guilherme Alves ao Fluminense, a gente tem uma renovação de contrato. O Fluminense anunciou oficialmente a extensão do vínculo do zagueiro Davi Schwindt. Davi Schwindt é um jogador jovem ali do Fluminense, já faz parte do elenco profissional, embora não esteja sendo relacionado para as partidas. Ele tinha um vínculo até agora, abril de 2025, e renovou com o Fluminense até dezembro de 2026. Para a galera que tem a memória um pouquinho melhor, ele jogou 2 jogos com a equipe principal do Fluminense nesse ano de 2025. Na verdade, foi naquele time do Marcão no começo do ano. Davi Schwindt era o camisa 40 daquela equipe, fez a dupla de zaga ali do Fluminense. E ele falou ao site oficial do Fluminense sobre a emoção de estar renovando esse contrato. Ele disse o seguinte, abro aspas aqui: "Fico muito feliz e lisonjeado por estar vivendo esse momento, renovando o meu contrato por mais um ano. Podem ter certeza de que eu vou dar o meu melhor por essas 3 cores." Davi Schwindt é um jovem jogador que pode ser um pouco mais observado pelo Renato Gaúcho. Disse que pretende observar a molecada tricolor para dar chances na equipe principal. E vale lembrar que além do Davi Schwindt, a gente comentou aqui nos últimos dias, o também Davi zagueiro, mas o Davi Alves também acertou a sua extensão de contrato com o Fluminense. Ele tinha um vínculo que se encerrava em julho, estendeu até o final de 2025, um jogador também zagueiro, teve emprestado ali no Bangu e também no São José do Rio Grande do Sul, teve problemas de lesões, tá se recuperando ali de uma lesão no LCA, problema de joelho, tem participado de algumas atividades com o elenco principal do Fluminense no CT Carlos Castilho, mas ainda não está 100% recuperado para poder já ser uma opção ali para o treinador, fazer parte ali nem do treino completo ele está conseguindo ainda, mas já está conseguindo participar um pouco, está na fase final de recuperação. A tendência é que o Davi Alves se recupere e esteja disponível a partir de maio. Tinha um vínculo com o Fluminense até o meio do ano, agora estendeu até o fim de 2025. E nesse sentido do Renato Gaúcho poder observar jovens jogadores, a gente tem uma informação para trazer para vocês, porque o próprio treinador falou,
que observaria no treino dessa segunda-feira os jovens do Flu. Só antes disso, eu quero aproveitar rapidinho para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. Gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Carlos Augusto de Barra Mansa, pro Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais, Clodoaldo de Santa Cruz, Lauderan do Distrito Federal e pro Robson de João Dourado, lá na Bahia. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? O técnico Renato Gaúcho, na sua coletiva de chegada ao Fluminense, anunciou que olharia com carinho para a categoria de base tricolor e que faria, nessa segunda-feira, um coletivo ali com os jovens jogadores do Flu para observar, né, quem teria condições de subir para a equipe profissional. No entanto, existe um pequeno contratempo. Por quê? O elenco do Sub-20 tricolor viajou na manhã dessa segunda-feira porque vai disputar 2 jogos fora do Rio pelo Brasileirão da categoria. Então, grande parte dos jogadores que seria observado pelo Renato Gaúcho não poderá ser observado. Só que existem 2 jogadores que vinham sendo titulares dessa equipe que permaneceram no Rio de Janeiro para serem observados de perto pelo nosso treinador. O lateral esquerdo Léo Jans está no Rio de Janeiro, não viajou com a equipe Sub-20 para ser observado. A gente sabe que o Gabriel Fuentes está lesionado, não está podendo jogar, o René tem jogado por ali, tem o Freitas como opção. O Léo Jans vem treinando com frequência com a equipe profissional. Aliás, o Léo Jans já subiu em definitivo, tá? O Léo Jans faz parte hoje do elenco profissional do Fluminense, mas em determinados momentos ele desce para jogar algumas partidas do Sub-20, já que ele ainda tem idade para tal. Foi o que aconteceu semana passada no jogo contra o Flamengo, no Fla-Flu. Léo Jans treinou a semana inteira com a equipe principal do Fluminense, mas desceu ao Sub-20 para reforçar ali, né, atuar naquela partida. Para esses 2 jogos do Brasileirão Sub-20, ele não viajou, tá? Então ele vai ficar no Rio de Janeiro. É um cara que o Renato Gaúcho está observando de perto, conta com ele e pode ser uma novidade para a gente ver aí nas próximas relações do Fluminense, caso, né, agrade o treinador e o Renato Gaúcho entenda que ele pode ser uma opção interessante ao lateral esquerdo René. Outro jogador que também vinha sendo titular no Sub-20, mas não viajou com a delegação para essas 2 partidas, é o zagueiro Kaique Almeida. Kaique Almeida, um pouquinho mais conhecido da torcida tricolor, foi negociado com o Watford da Inglaterra no ano passado, mas depois de ali 4, 5 meses na Inglaterra, acabou retornando gratuitamente ao Fluminense, está jogando ali no Sub-20, não viajou, vai ficar no Rio de Janeiro sendo observado pelo Renato. Se o Kaique Almeida hoje já faz parte do elenco profissional do Fluminense ou não, eu não tenho essa informação para trazer para vocês, diferentemente do Léo Jans. Mas ele não viajou e ele vinha sendo titular, é um zagueiro canhoto ali, pode ser uma opção, né? A gente tem sentido muita dificuldade nesse setor, o Thiago Silva é o titular absoluto, mas o Freitas não convence, o Inácio não convence, o Thiago Santos não convence, o Manuel também não consegue convencer, então o Kaique Almeida surge ali, né, como um jogador para disputar essa posição, quem sabe, né, chamar a atenção do Renato e aí disputar ali também com o próprio Davi Schwindt, que a gente comentou que renovou o contrato, tem o Davi Alves que se recuperando pode se tornar mais uma opção ali para brigar por essa vaga ao lado do Thiago Silva. Falando da equipe Sub-20 tricolor, né, como eu comentei, a maior parte do elenco viajou lá para São Paulo para realizar esses 2 jogos, contra Santos e Bragantino, mas a gente teve uma mudança, né, lá em Xerém, porque o Rômulo Rodrigues, que era o técnico do Sub-20, foi demitido, e o Felipe Canavan, que é o técnico do Sub-17, vinha se destacando bastante por lá, foi promovido e é o novo treinador da equipe Sub-20 tricolor. E aí o Xerém Stuff trouxe pra gente aqui a lista, né, dos jogadores relacionados para essa partida, a galera que viajou com o Sub-20, a gente já sabe, né, com a ausência do Kaique Almeida e do Léo Jans. A gente tem 2 novidades nessa equipe. A gente já tinha trazido aqui, né, falado da informação do próprio Xerém Stuff de que o Gabriel Renan, meio-campista, e o Wagner, que estavam machucados, estavam no departamento médico, já estavam voltando a treinar com bola ali com o elenco tricolor
da equipe sub-20 e eles são novidades na equipe, estarão relacionados, né, para essas viagens. Ambos os jogadores trabalharam com o Felipe Canavan no sub-17, né, estavam machucados e tal, mas já são jogadores que o técnico Felipe Canavan conhece. O Gabriel Renan, também conhecido como Borracha, se eu não me engano, é um volante, tá? Ele era titular na Esquadrilha 07 alguns anos atrás, mas aí teve esse probleminha de lesão e tudo mais. Assim como o Wagner, naquela lateral esquerdo, também era titular da Esquadrilha 07. Estão relacionados para essa partida. A lista completa de relação é o seguinte: os goleiros são Gustavo Félix e Kevin Vinícius, laterais Júlio Fidelis, Miguel Sampaio e o próprio Wagner, zagueiros Breno Gorgulho, Gustavo Sintra, Janderson e Loyola, volantes Davi Melo, Doman, Fabinho e o Gabriel Renan, meias Filipinho e Matheus Pedro, e os atacantes Arthur Henrique, Ítalo Vinícius, Kelvin, Kevin Samuel, Marlon e Juan Palacios, que é o colombiano, que meteu gol no último jogo do Fluminense. Essa é a galera que viaja com a equipe sub-20 tricolor. Voltando para a equipe profissional do Fluminense, ontem teve o jogo contra o Red Bull Bragantino, estreia do Renato Gaúcho, estreamos com vitória e o Guga foi o titular na lateral direita, né? Vem tendo essa disputa muito forte entre ele e o Samuel Xavier. O Mano Menezes rodou bastante ali entre os dois. O Renato Gaúcho começou com o Guga de titular, mas ele acabou deixando a partida com muitas dores e lesionado. E o Fluminense informou hoje de maneira oficial que o Guga passou por exames de imagem e teve diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Portanto, Guga vai ser desfalque no Fluminense. O Tricolor não divulgou ali ainda o grau dessa lesão, quanto tempo o Guga vai ficar de fora, né? Não é costume do Fluminense dar esse tipo de detalhe, mas a tendência é que o Samuel Xavier recupere a posição, né? Volte a ser titular nesse momento e o Guga fique um tempinho de molho por conta dessa lesão. Aí abre mais uma brecha, né? Agora na lateral direita, né? Na lateral esquerda já tinha, que a gente falou, né? Do Léo Jans, por conta da lesão do Gabriel Fuentes. Agora tem essa brecha na lateral direita do elenco do Fluminense, já que o Guga tá machucado. Tem o Samuel Xavier como titular e a gente não tem opções para a sua reserva. O Júlio Fidelis é um jogador que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, viajou com a equipe sub-20, mas pode, né, talvez nas próximas semanas, ser relacionado enquanto o Guga estiver de fora para jogar ali na lateral direita, ser reserva pelo menos, uma opção ali ao Samuel Xavier. Então o Renato Gaúcho já tendo que olhar com bastante carinho para a categoria de base tricolor. E agora a gente tem uma informação importante para trazer sobre o jogo da Copa Sul-Americana contra a União Espanhola, né? Terceira rodada. A gente vai jogar contra o San José agora no Maracanã, quinta-feira. Depois tem o jogo contra a equipe chilena fora de casa e o estádio ainda está indefinido. A gente vai falar sobre isso antes, rapidinho lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você corre no comentário fixado, clica no link, vai automaticamente abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir, que geralmente fica no canto superior direito da tela, e você vai começar a receber de graça e automaticamente tudo o que acontece com Flusão na palma da sua mão. Combinado? Te vejo por lá. Vamos falar dessa informação porque o União Espanhola ainda não definiu qual vai ser o estádio que vai enfrentar o Fluminense, né? O Fluminense tinha divulgado de maneira oficial, a própria Conmebol também, que o jogo seria na cidade de Rancagua, no estádio El Teniente. Só que a diretoria, né, da União Espanhola não queria que fosse nesse estádio e estava insistindo que o jogo fosse no Santa Laura, que é o estádio deles, em Santiago, no Chile, o estádio mais antigo do Chile. Tentou, mas não conseguiu a liberação para essa partida, que vai ser disputada no dia 23 de abril. E aí agora existem duas opções de estádio para que esse jogo ocorra. E nenhum deles é o El Teniente em Rancagua, tá? As duas opções são o estádio Sausalito, em Vinha del Mar, e também o Bicentenário, em La Florida. Tá? O time chileno prefere que o jogo aconteça no Bicentenário, mas a definição oficial ainda não ocorreu e deve sair nessa semana. Então o Fluminense não jogará exatamente em Santiago, na capital, contra a União Espanhola. O jogo será ou em Vinha del Mar, que não é longe de Santiago, tá? É o quê? 2 horinhas ali de ônibus, até menos, tá? Ou em La Florida, no estádio Bicentenário. A definição deve ocorrer nessa semana. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário dessa molecada da base do Fluminense. Quem você vê tendo condições de ganhar chances e oportunidades com o treinador Renato Gaúcho?
deixa o seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.